Play. Vamos lá? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vinda! Obrigada! Na edição de hoje, a minha convidada é a escritora, comunicadora, mãe da Olivia e idealizadora do projeto Querido Desconhecido, Elisa Mota, minha xará. Bem-vinda, Elisa! A Elisa, ela é uma pessoa que tem uma história incrível, quero que vocês acompanhem comigo hoje. E para começar o bate-papo, eu vou trazer aqui uma frase que é da Elisa, que está no site dela, e ela diz assim: escrevo cartas pessoais e individuais para qualquer pessoa. Escrevo uma carta para você. E com essa introdução eu quero falar que o viés do dia é o do olhar individual. Elisa, outro trecho que eu destaquei aqui do seu trabalho e do seu site, ele conta assim: em cada uma carta, né, em cada uma conexão, desejo criar uma correspondência. E você separa esse do respondência. Com quem se aproxima e despertar comoção. Quero ouvir sobre você e encontrar pontos comuns para refletir e trazer novas perspectivas ao que foi compartilhado. Então a gente vai começar esse bate-papo, eu vou trazer aqui um pequeno desafio para a gente introduzir esse tema, dizendo que a gente vive uma revolução de cos. Sim. Tem coworking, tem co-living, tem co-housing, tem conexões, tem conectar. Então explica para nós como que dá essa criação da correspondência. Eu acho que a correspondência ela começa na comunicação, né? Então já começa com outro co. Então as cartas elas são uma forma de corresponder, porque é entre dois, então é do individual, então é o que o outro me traz ou o que eu quero levar para ele, o que ele me devolve, e a gente começa então essa comunicação através dessa correspondência. Eu acho que é um encontro, porque a carta ela não é feita de uma pergunta e uma resposta só, a gente pode passar anos tendo algo para trocar, se eu alimentar aquele lugar sempre. Então ele é feito de ouvir, responder e continuar instigando aquele diálogo. Por isso que eu acredito nessa correspondência. Mas você propõe algo que vai um pouco num caminho contrário do que a gente vive hoje, nessa alta conectividade. Quando você faz uma correspondência individual e o teu foco é o indivíduo, porque você fala com uma pessoa, né? Que é esse teu projeto do Querido Desconhecido, é algo muito pontual. Ele sai daquela massificação, né, daquela proposta que as próprias redes sociais e a própria autoconectividade propõe, e ela vai focar o indivíduo. Como é esse processo, né, de correspondência com o indivíduo? O projeto ele acontece primeiro quando a pessoa me pede uma carta. Então no começo era só me pedir que eu escrevia, então nascia de mim algo para te colocar. Depois de um tempo eu comecei a pedir que a pessoa compartilhasse comigo algo que ela estivesse vivendo, ou algum sentimento, qualquer motivo. E então a partir dali eu pensava em mim, na minha história, no que eu acredito, ou às vezes no que eu não sei, para então entrar em contato com ela. Eu acho que tem um processo, um exercício muito grande de empatia, se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes eu não vivi nada daquilo, do que me aparece, mas quando eu me coloco no lugar do outro, eu quero sempre levar para ele uma perspectiva positiva do que ele pode enxergar aquela questão, ou se é uma felicidade, então da gente celebrar aquilo juntos. E o mais interessante é que, por mais que seja uma conversa entre dois, o fato do projeto ser publicado nas mídias, ele se torna de todo mundo. Então, no início do livro que eu estou escrevendo, eu falo isso, a carta era de dois, mas na verdade ela é de todo mundo, porque muitas pessoas se identificam com uma carta que foi feita, por exemplo, para você, e ela fala: nossa, mas foi para mim, eu já vivi isso. Então quase acontece uma bastante. acupuntura da comunicação, né? Porque existe um termo, eu tenho uma formação como arquiteta e urbanista, apesar de minha carreira aí foi para outros caminhos. Mas existe um termo que a gente usa que é a acupuntura urbana. Quando você faz pequenas intervenções, né, dentro do aspecto urbano, urbanístico, e aquela pequena intervenção ela causa ali naquele entorno imediato uma comoção, um envolvimento. Me soa como uma acupuntura da comunicação, né? Porque você tem
você trabalha o indivíduo e depois ele expande aquilo para um universo maior. Sim. Então a gente acha que é só de dois, é só entre eu e você, mas o que a gente vive é muito comum de grande parte da sociedade. As questões que a gente tem, os desafios, as dores, os amores, eles são muito parecidos. Então quando eu publico as cartas e coloco elas, as pessoas ficam, nossa, mas o que será que você escreveria pra mim? Como que seria esse seu olhar? Eu também já vivi isso. Nossa, eu sinto que fui eu. E o nome dela é igual ao meu. Então é muito legal. Que legal. Se ver na conversa do outro. Sim. Muito bacana. E aí começa uma troca que expande o teu trabalho também. Sim. Uhum. E aí você me contou, numa nossa conversa que a gente teve aqui, num outro bate-papo, que você produz realmente a carta em papel. Sim. Né? Parte do projeto, Querido Desconhecido, também é receber uma carta em papel. O que eu descobri, no começo eu fazia virtual, né? Já tem 3 anos o projeto, e eu percebia que o virtual tinha um grande impacto. Só que a espera é uma coisa que, ainda mais em São Paulo, a gente percebe que não existe, né? E que esse tempo de espera, da expectativa, do esperar a carta ser escrita, do receber a carta, esse tempo ele é primordial. No sentido de trabalhar essa expectativa e na hora de receber ser de fato um presente. Porque quando a gente não está esperando é uma surpresa. Mas quando eu já tenho, eu vou trabalhando em mim esse tempo do que foi construído, do que imaginou. Então tem gente que me pede uma carta, aí eu demoro um tempo. Quando eu mandei a carta, a pessoa já se transformou, mas ela fala, nossa, eu te disse isso. É verdade. Então o trabalho da espera também isso é muito interessante, porque hoje a gente vive também nessa questão da alta conectividade. Sim. As reações são imediatas. Sim. Né? Então você até falou agora no comecinho do nosso bate-papo sobre se identificar com o sentimento do outro. A gente vive um momento que existem muitas identificações em polos, né? A gente vive uma polaridade muito grande. Então, quando você fala do indivíduo, a gente tenta sair um pouco dessa polaridade, né? Porque você começa a focar individualmente cada aspecto e cada indivíduo de fato. Sim. E essa espera, né, de receber a carta, quer dizer, você vai no correio e você posta um selo na carta, gente, né? Tem gente que nem sabe o que é um selo. E aí você resgata uma experiência que também pra você é um processo, né? Lindo, é um processo. Porque hoje mandar um e-mail é imediato, uma coisa instantânea. Você né, você tem que se preocupar desde papel, se você vai, qual papel você vai escrever, qual envelope que cabe. Se a carta é muito grande, eu já tive problema, né? Mas eu tinha comprado um envelope pra carta, a carta ficou com 5 páginas porque minha letra é grande. E aí não cabia no envelope. Então, quer dizer, tem coisas que a gente vai percebendo no caminho. E a questão do selo, se você vai no correio e coloca uma carta, ele pode não colocar o selo. Eu falo, não, eu quero selo, pode colocar o selo na carta. Quer dizer, o selo faz parte da construção daquilo. Sim, eu acho tão mais legal, já que é pra ser old school, então que seja mesmo do jeitinho que era antigamente. Não, hoje em dia carta, quem sabe, cara, que isso é boleto é selo, boleto chega em casa, direto, né? Sim. Agora, receber uma carta, realmente, é uma coisa que resgata pra gente um sentimento né, quase que lúdico. E como que é? Você já teve feedback não da carta em si, mas de receber a carta física? Isso já existe nesse processo? Da carta física, as pessoas elas compartilham mais a carta virtual, assim, elas na hora o impacto, mas a carta física é como se elas tivessem um presente mesmo. Elas falam que guardam com carinho, que aquilo vai ficar para sempre. Tem uma questão da releitura, porque quando por e-mail, muitas perdem os links da onde está a carta, as pessoas perdem, não conseguem achar, e que a carta física é uma coisa que a gente de fato guarda, vira um presente mesmo, então ela tá ali viva, né, de alguma maneira. E você me contou uma história, eu queria que a gente resgatasse aquela história da máquina de escrever, que você sentou para conversar. Eu achei uma história que é um resgate bacana pra gente compartilhar. Sim. Eu fiz uma intervenção ano passado que era da escuta, então eu ainda faço intervenção, então eu coloquei a minha poltroninha, levei minha máquina de escrever e me coloquei à disposição das pessoas para ouvir as histórias. Máquina de escrever, para quem não sabe, é um artifício utilizado para escrever assim, imprime instantaneamente.
Você escreve e já sai impressa. Só que ela não é tão rápida, né? Porque quando erra, aquela Não, coisa. minha filha tem 4 anos, a gente foi na casa do meu tio recentemente, tinha lá uma máquina de escrever. Tem lá uma máquina de escrever. Sim. E ela, mãe, o que é isso? Aí eu, filha, um computador de antigamente assim. As crianças vão na minha casa, elas adoram, ela tá bem na entrada, então todos eles ficam lá apertando os botõezinhos, mas eles logo se frustram quando eles apertam e não sai. Porque tem que apertar com força, né? Ah, sim, Tem um jeito de datilografar, tem então a eles força. ficam meio, não quero mais. Mas Mas bom, aí você enfim, fez o processo? fiz de escuta. Então era eu sentar num café, era num coworking, perto de um coworking, e eu escutava histórias, e aí a partir daquela escuta eu construiria a carta para as pessoas receberem. E teve uma menina, que foi muito linda, ela sentou na minha frente e perguntou: o que eu tenho que te contar? Eu falei: você pode contar a sua história, você pode me contar o que você quiser. E ela falou: mas por quê? Quanto custa? Né? Daí eu falei: não custa nada, esse é o meu projeto, querido desconhecido, eu escrevo cartas. E ela nem sabia, eu acho que ela queria tanto ser ouvida, e ela já começou a chorar, e ficou muito emocionada, e começou a contar a história dela, e aquilo pra ela falou: isso foi uma cura pra mim, obrigada. Porque eu acho que com o desconhecido a gente se abre mais, a gente se expõe mais. E eu fiquei comigo mesma, como era a primeira intervenção que eu fazia na época, eu falei: gente, a gente só precisa ouvir, porque eu não abri a minha boca, eu não falei uma palavra, eu só dei um abraço nela e depois eu escrevi a carta ficou linda, enfim, nunca mais a vi, mas é isso, né? A gente faz o papel daquele momento. Da acupuntura. Exatamente! Mas eu queria resgatar isso porque eu senti muita conexão. E toda vez que a gente tá falando uma palavra com co, agora vai ser assim. Conexão com o projeto do Vieses, porque a ideia do projeto Vieses é que nesse vídeo, ou nas outras edições, ou nas futuras, se existir esse link, essa sensibilidade, você que está ouvindo ou assistindo, e deu um clique internamente e despertou algo em você, e você vai buscar ou a Elisa ou outros meios, mas é um meio que a gente encontra de falar com o desconhecido de uma forma, né, genuína, sem custo. Aqui o vídeo não tem custo, quem está ouvindo não está pagando, o podcast também é disponível. E a gente vive um momento que o valor das coisas é muito medido em moeda. Só monetário, né? Só monetário. E quando a gente se propõe a fazer algo que não tem custo monetário, né, uma troca genuína, as pessoas se assustam. Elas se assustam. É o que deveria ser o inverso, mas ainda se assustam, né? Pois é. E aí a gente acaba abrindo outras conexões, como essa das Elisas aqui, porque quem me apresentou a Elisa também foi uma pessoa que me apresentou sem custo, foi né, a Flávia, que a gente tem uma amiga em comum, e fez uma apresentação que também não esperava algo em troca. Simplesmente foi uma indicação genuína. E essas coisas podem acontecer gerando frutos tão produtivos ou tão benéficos quanto uma troca financeira. Com certeza. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que resgatar. Com certeza. Então, tem um outro ponto que eu destaquei aqui do teu site, e que eu vou ler. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você diz assim: eu quero ouvir sobre você e encontrar pontos comuns para refletir e trazer novas perspectivas ao que foi compartilhado. E quando não há ponto comum? Olha, quando não há, é engraçado, eu trabalho muito o exercício da empatia, de me colocar no lugar do outro. Quando não há, mesmo assim, naquela história, a frase é muito curta, e aí eu tenho que trabalhar minha imaginação, eu escolho uma palavra do que ela trouxe. Então teve uma pessoa que me trouxe ela me trouxe uma frase e aquilo pra mim não ecoou, né, no sentido de encontrar esse ponto em comum, mas ela trouxe a palavra beleza. Então eu comecei a conversar com ela a partir da beleza, e aí a carta ficou linda, porque eu tava falando do que era belo, do que eu achava belo e como a beleza podia influenciar e que ela era uma pessoa bela. Pronto, eu pego uma palavra e pra ela ecoou super, porque ela vê a vida com muita beleza. Então eu confio muito hoje em dia, isso foi um ótimo exercício na época, que às vezes uma palavra só a gente consegue construir um diálogo.
Porque é uma porta que a pessoa abriu. Então, por essa pequenininha porta, assim, eu consigo passar. Ou eu tento passar. Eu acho que você falou uma coisa que é bacana. Vou repetir aqui para o pessoal captar. Sim. Com uma palavra, eu consigo construir o diálogo. Quer dizer, você tem uma conexão e estabelece uma comunicação por uma palavra, né? E isso é muito bacana, porque realmente às vezes é um respiro, um suspiro, aquele sinal de que, opa, rola uma conexão ali, Sim, né? sim. E às vezes a gente acha que não tem nada pra falar com o outro, né? Então, quer dizer, você já vai responder minha pergunta, mas eu quero fazê-la de novo pra gente só continuar nisso, porque sempre existe algo para nos conectarmos com o outro. Sempre. Se ele abrir uma porta, sim. Então tem um processo que todo mundo fala, você escreve carta pra qualquer um? Eu falo, não, só pra quem pede. E tem um exercício que é o pedir. E aí a pessoa fala, então eu quero. Eu falo, então tá bom. Agora, eu te fiz um pedido quando eu te encontrei, te conheci, Sim. que não era escrever uma carta pra mim, era escrever uma terceira pessoa. E agora a gente conversando, eu tô pensando se eu fiz a coisa certa. Devia ter pedido pra mim, né? Funciona isso? Existe isso? Pedir Já. a carta pra outro ou não pra si? Sim, mas aí eu falo pra avisar pra aquela pessoa. Ah, tá. Normalmente olha, vamos escrever uma carta pra você, porque até pra pessoa. Eu gosto muito desse processo do saber que tá acontecendo, pra ela não vir tão. Porque as minhas cartas são profundas. Então, pra não vir, nossa, mas quem é essa que tá falando de mim e me. Sabe assim? Sei. Eu gosto de. Então, tá tudo bem? Tudo bem. Então agora eu vou escrever. Porque como é um lugar de perspectiva ou de uma conversa, eu acho que é importante o outro querer receber. Até porque ele já começa a criar a expectativa do recebimento, né? E Isso. você vai construindo essa... E normalmente eles vão... normalmente a pessoa lê o que eu escrevo. Tem gente... Então, uma coisa que a gente não conversou, acho que eu não te contei da outra vez. Tem gente que tem medo do que eu vou escrever. Ah, posso imaginar, Muitos homens. Bom, a gente tá falando aqui de vieses femininos, mas o projeto, né, ele é um projeto que ele não é só para as mulheres, ele é um projeto global para todos os gêneros. E, enfim, pra quem quiser receber e ouvir. Então, as cartas da Elisa também, quando ela fala do desconhecido não tem gênero, né? Não tem sexo, não tem... Sim. É pra quem quiser receber. Pra quem quiser receber. Só que como as pessoas têm medo do que vai ser escrito, e tem um lugar... As pessoas não, a maioria dos homens, na verdade. Eles querem, mas como eu publico na internet, eu falo, olha, eu posso não colocar o seu nome se você quiser. Ah, mas o que você vai escrever? Muito medo. E aí eu percebia que era importante esse lugar do saber, porque... Como que é teu público, assim, percentual, feminino e masculino? 98% mulheres. Quem interessante. vem muito é mulher. Mulher que se abre, tem um lugar da abertura, do querer trocar e dialogar. Eu não sei se é porque eu sou muito romântica, eu não sei. Mas a maioria é mulher. Mas é que eu acho que é uma questão também do masculino, de uma forma bem generalizada, a dificuldade de se abrir. Sim. Né? Eu adoro um podcast, vou fazer propaganda aqui do podcast alheio, que chama Matéria Escura, que é do Lucas Silveira, que é vocalista de uma banda chamada Fresno. Eu não respeito fãs do Fresno, eu não ouço, mas eu acho o Lucas um cara brilhante, brilhante. E eu ouvi um podcast dele recente, que foi sobre o Setembro Amarelo, e ele faz com um outro rapaz, que é MM Isidoro, uma coisa assim. Gente, olha, não sou uma pessoa desse... Tá? Mas eu respeito o cara, tem um podcast super legal. E aí eles falam sobre a dificuldade dos homens se abrirem e como que surgiu o PC Siqueira, sabe o PC Siqueira? Sim. E esse Isidoro, eles têm um outro projeto juntos. E como que surgiu esse projeto juntos? Por eles terem se aberto um ao outro numa mesa de bar. E que eles mesmos reconhecem da dificuldade dos brothers lá se abrirem, né? Sim. Só que eles falam isso de uma forma tão bacana dentro da linguagem do contexto masculino que eles estão tratando, que você percebe que é
uma barreira que está sendo quebrada ali dentro. É um tabu. Sim. É um tabu. Então já são homens ali com vieses femininos bem fortes. Eu tenho assim muito desejo, apesar do meu projeto ser recente, que eu vou fazer uma edição com o Lucas Silveira. Isso! Já coloca pro universo já. O universo vai chegar lá nele. Sim. E ele é um cara que ele tem um lado do feminino, né? Do feminino, da energia dos femininos e tal. Não tô falando que né? Mas que é muito forte disso, porque ele se abre, ele faz um podcast sozinho lá, falando muitas vezes. E isso é uma coisa que eu acho que falta muito nesse universo masculino, né? Eu acho que tem toda uma sociedade do patriarcal, uma cultura muito antiga, dessa abertura, do não pode chorar, não pode ser sensível. Acho que tem bastante coisa, mas tem muita gente, muitos homens, alguns que eu escrevi, que eles falam: Elisa, estou me sentindo nu com a sua carta. Meu Deus, eu não sei o que te dizer. Normalmente eles não conseguem trazer o que eles estão sentindo, mas eles sentem de fato a carta, eles gostam muito, então é interessante, é outra conversa, é outro diálogo. Conversar com esses homens através da carta é outra conversa. E quando você escreve pro homem, você procura, na sua expressão, na sua carta, mudar a linguagem, ou seria a mesma linguagem que você escreveria para uma mulher? É a mesma linguagem. Até porque eu acho que eu imagino o indivíduo. Eu acho que eu fico muito mais preocupada na conexão que a gente vai fazer do que a forma. Tá. Então, de trabalhar essa conexão daquilo que ele me trouxe e expressar aquilo na minha linguagem, né? Do que pensar num formato em que ele vai receber. Até porque ele já leu todas as outras, provavelmente, que estão lá. E ele já tá esperando mais ou menos o mesmo formato, eu acho, né? Porque o Querido Desconhecido, que é o nome do teu projeto... Ele cai um pouco naquela coisa do sujeito indeterminado, né? Assim, sim. Eu até penso às vezes se não deveria ser querida desconhecida, já que são 98% de mulheres que me pedem, mas eu mantenho. Mas é bacana manter, porque isso é um desafio, né? A gente atrair público aqui masculino pro projeto. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando você fala querido desconhecido, também pode soar, no primeiro momento, que este indivíduo para o qual você está falando, ele é quase que ele é quase que ele não tá lá, né? Ele é alguém, mas que você não anula, mas trabalha ele de uma forma como pode ser você, mas pode ser o outro também. Nas cartas, você diz, ou do fato de chamar? Do fato de ser o desconhecido, né? Quando eu escrevo a carta pra pessoa, por exemplo, eu vou escrever pra você, eu falo, querida Elisa. Aí você já se conecta. Só que quando eu vou colocar pra fora, eu percebia que se eu colocasse querida Elisa, quem tava lendo não se conectava. Mas com a palavra querido desconhecido, ela pode ter mais conexão. Então eu faço duas conversas. O querido Elisa e depois, quando eu vou postar, querido desconhecido. E você postou hoje, ou esse final de semana, de um aniversário, né? Da minha sobrinha. E foi tão lindo, porque eu li com o querido desconhecido e eu me senti super conectada com aquele sentimento da família que você coloca, né? Sim. Então, realmente, tem isso. Tem isso. Porque você no sujeito indeterminado, você também é parte do sujeito indeterminado. Exatamente. Então tá certo. Então acho que a gente já conectou. Tá. Bom... nas minhas edições aqui do Vieses, tem uma hora que eu falo do seu viés. E o seu viés é sobre você, sobre a Elisa Mota. E hoje, aqui no seu viés, eu quero saber da sua jornada de descobertas, desde a sua formação em administração e publicidade, antroposofia e Teta Healing. Teta Healing, eu vou querer que você explique o que é, para essa comunicadora que eu tô chamando de tailor-made, que você se transformou. Foi um caminho que não teve... Hoje em dia eu acho que eu tô conectada, então eu escolho os cursos e as formações muito baseadas nisso que eu tenho de concreto, que é a comunicação e o projeto das cartas, mas a escolha de administração de empresas e publicidade, ela foi muito de um lugar... Vou fazer algo que tenha a ver com o meu jeito de ser, então assim, humanas, vamos dizer assim, mas que pra mim faz muito sentido hoje. Percebo que são ferramentas incríveis pro meu trabalho. Como é que eu vou explicar exatamente? A administração e a publicidade, elas são ferramentas ótimas pro meu trabalho de comunicação integral, no sentido de me colocar no lugar do outro. Elas são como se fossem a forma. Tá.
pra gente se comunicar em si. Mas o que acontece dentro é que tem muito a ver com a antroposofia e com o Theta Healing, que é essa questão energética, que é essa questão de se conectar com o outro profundamente. O que é Theta Healing? Theta Healing é uma terapia, é uma ferramenta criada por uma americana e ela limpa crenças limitantes. Então tem a ver com a palavra, ela trabalha uma cura através da palavra. Gente, Theta Healing é a solução do momento, do universo. É muito bacana, tem muito terapeuta e aí eu fiz o curso e ele trabalha com a vibração da palavra. Então tudo que a gente fala a gente cria, aquilo que eu penso a gente cria, então é interessante porque tem a ver com o meu trabalho. Então o que a gente vai escrever sobre você, o que eu vou escrever nessa carta, só que eu tô colocando uma palavra negativa eu já removo porque eu sei que eu posso criar uma crença nova. Então é uma mistura, a publicidade e a administração elas dão a forma no sentido estratégico, né? Cada coisa em seu lugar, e o que preenche é essa questão da forma de pensar da antroposofia, que é a filosofia do Rudolf Steiner, e o Theta Healing sobre não criar novas crenças, utilizar as palavras como uma ferramenta de poder. É uma mistura, né? Muito profundo. Eu quero fazer uma edição só de Theta Healing. E assim, antes das eleições. Que isso, né? Hashtag fica a dica. Sim. Mas é muito necessário pro nosso universo isso. Sim, de prestar atenção naquilo que a gente diz, de comunicar aquilo que a gente é de verdade, não precisa mais... Comunica do coração que vai funcionar, sabe? E pensa, né, lógico, numa forma de se manter sempre ativo. Sabe que eu te coloquei em contato com o Tomás Buier, né? Depois, tudo isso que a gente tá falando aqui de dicas enfim, eu coloco nas descrições do vídeo, do podcast, quem quiser depois se aprofundar entra. Sim. E o Tomás Buier, ele fez também um podcast, também vou dar dica de outro podcast que eu sou fã, que é o da CBN Professional. E no podcast dele, ele fala de comunicação com amor, de se comunicar com amor. Aí ele fala, bom, a tradução de tudo que eu tô falando é... Mas se eu falar comunicação com amor, a pessoa vai imaginar um coraçãozinho e não vai entrar nela o que eu tô querendo dizer. Isso, né? Então você precisa dizer tudo isso de uma outra forma. Isso, aí vem a publicidade. Fala como falar com o outro de uma forma que... Uma coisa é a conversa com a mente, outra coisa é a conversa com o coração. Dá pra você fazer as duas coisas, mas a gente tem que pensar como que eu quero falar com o outro lado. Não adianta só eu ficar aqui falando um monte de amor e você não entendeu o que eu tô dizendo. Não, e não adianta mandar um emoji de coração que a pessoa não vai sacar. É uma dança das duas coisas, né? Entre a gente saber qual é o motivo daquilo que eu tô querendo comunicar, pra que eu tô querendo comunicar. Então eu digo muito que as minhas cartas eu não quero só que ela sinta. Eu quero que ela se comova, e o comover tem a ver com a ação, que ela leia aquilo, sinta e faça algo com aquilo. Uau. Então, o comover, aí eu fui estudar as palavras para dizer, tá, eu quero criar um diálogo, uma conexão com o outro, mas eu quero além disso, quero que ele leia e faça algo com aquilo. Então, a gente estamos chegando ao fim aqui dessa edição. Sim. E eu quero saber se, afinal de contas, essas cartas, elas são um presente para quem recebe. Mas, pelo visto, ela também é um agente transformador de você. Ah, com certeza. Eu falo isso pra muita gente, assim, se eu soubesse a transformação que minha vida ia ter no dia que eu escrevi a primeira, tinha escrito muito antes, assim. Então, ela foi um caminho de cura, de transformação completa do que eu sou, da troca, da conexão que eu tenho com qualquer pessoa que me aparece, de qualquer pessoa que me pede. Então, me criou um laço muito maior com o mundo, com as pessoas, assim. Escrever despretensiosamente, sem esperar nada, sem ter nenhum valor monetário envolvido. Simplesmente num lugar de... Eu não gosto muito de colocar de doação, porque eu amo fazer isso, então não é um lugar de, eu estou doando. Eu, por mim, só fazia isso, gente. Gente, vamos lá. A Elisa, ela tem esse trabalho, que é desconhecido. Se você quiser uma carta da Elisa, você entra no site, elisamota.com.br. Isso, siga ela nas redes, pede a carta, tem um prazo, você tem que mandar lá uma historinha, um briefing sobre você e sobre o que ela vai escrever, porque ela também não incorpora lá. Não é incorporação, não é, gente, não é. Mas ela também tem o trabalho, e aí eu quero que você explique brevemente aqui pra gente contextualizar. Sim. Que é você traduzir o que as pessoas são, o que elas fazem de uma forma... Explica pra mim melhor isso.
O que paga meu din-dinzinho, meu dinheirinho vem da comunicação integral, que então veio muito do lugar da publicidade, então ajudar as pessoas a encontrarem a sua voz. Então, como que elas contam sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre suas ideias, através das palavras, mas de uma forma que seja autêntica e que venha baseada da sua história. Então é um percurso de 5 encontros, é assim que funciona. No final a gente cria uma apresentação para que você consiga falar o que você é, o que você faz, tudo isso. Não posso falar isso porque eu vou ter que pagar royalties, mas é um TED em 5 sessões. Bom, não, brincadeira. Bom, pra gente finalizar, aquela palavra final, aquela mensagem pra quem nos escuta, eu acho que assim, a gente podia incentivar esse público masculino, né? E eu sei que meu público também é essencialmente feminino, mas você, mulher, escuta CTC, vai ter teu marido, teu pai, teu irmão, teu filho, teu colega, quem que você queira, né, indicar pra receber uma carta da Elisa. Pensa, uma carta física, com selo, datilografada, quem sabe? E uma mensagem que eu acho que a gente pode, enfim, deixar as palavras pro universo conspirarem. Eu acho que eu tenha consciência das suas palavras e que elas criam o seu mundo. Comunique sempre com amor, que vai ficar tudo bem, sempre. Que ótimo. Gente, eu adorei. Bom, quando eu conheci a Elisa, eu falei que eu adoro conhecer Elisas. Ainda mais Elisas com S, só Elisas, que não é, né, Elizabeth, derivados. Mas pra mim foi assim um presente. Eu ainda não ganhei uma carta. Vamos escrever no site pra fazer uma carta e a gente faz uma nova edição. Mas pra mim a carta aqui tá sendo, né, esse vídeo e o podcast, porque é uma forma de trazer a Elisa pro projeto do Vieses e para que você possa conhecer o trabalho dela também e conectar e corresponder com amor também. Sim. Então, beijos, até a próxima. Obrigada.